Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Pela segunda vez temos a presença do Danilo Noronha no nosso estúdio. Com muita felicidade nós o recebemos, porque a quantidade de informação que vai vir hoje, tal e qual a última vez, vai ser muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Para quem não conhece o Danilo Noronha, eu vou pedir agora que ele já foi apresentado, enfim, mas que ele diga a sua função, né, qual é a sua área de trabalho. E hoje já vou adiantar que nós vamos abordar um pouco o assunto, né, do que as pessoas falam dessa questão da prisão, né, que o nosso planeta é um planeta prisão. Né, aí a Matrix, aí falam dos arcontes que falava do Yaldabaoth, né, e por aí afora, ou seja... O Danilo, explica para nós então, em primeiro lugar, bem-vindo. Obrigado. Em segundo lugar, assim, cara, qual é a tua área de atuação, né, das palestras que tu faz? Fala um pouquinho disso, depois já vamos entrar nesse assunto do planeta prisão aí, meu amigo. Na verdade eu sou um pesquisador, tá, Luciano? A minha formação original ela é das ciências econômicas, mas eu tenho a formação também na parte de computação e eu desenvolvi no decorrer da minha vida um longo estudo já, que eu venho há 20 ou 30 anos quase, estudando sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre ufologia. E o que acontece, né? Eu estudei muito tempo astrologia, né? E de uma determinada fase desses estudos em diante, começou a vir essa questão da física quântica e a evidência, esse assunto é meio maluco de falar, porque as pessoas acham que a gente é louco quando começa a falar sobre isso. Mas meu canal é exatamente para esse tipo de assunto. Uma evidência muito contundente que existe hoje dentro do campo científico de que algo muito estranho acontece com a realidade física que nós vivemos, né? Ou seja, desde que a física quântica... E veja, quando a gente fala de física quântica, a gente acha que é uma coisa nova, uma coisa moderna, e não é. Já está lá nos Vedas. Isso. Milhares de anos. Sim, mas assim, do ponto de vista científico, é algo que vem sendo desenvolvido desde os anos 40, desde os anos 30 até, que a física... Então... já desde os anos 40, você pega expoentes, digamos, da física quântica, como o Max Planck, e esses caras já estavam percebendo que tinha algo errado com a nossa realidade. Essas coisas que nós julgamos ser sólidas, quando são analisadas dentro do ponto de vista quântico da matéria, né, porque o que a quântica, esses anos todos, essas dezenas de anos todos, vem tentando descobrir, é a natureza da matéria. Exatamente. E quando eles foram para evidenciar, digamos, a natureza dessa matéria, essa matéria se mostrou que de sólida ela não tem nada. Exato. Que se tudo é formado de átomos, né, se tem uma coisa que não é sólida aqui nesse mundo que a gente vive, é os átomos. Então, como então que as coisas são sólidas e como que o mundo é tridimensional e palpável, tátil, se as coisas que compõem esse mundo sólido, elas são extremamente insólitas, são extremamente instáveis, né? Então, Max Planck é um cara que nos anos 40, 44, ele já estava falando disso, né? E eles já estavam dizendo naquela época que por trás da forma como a composição eletrônica da matéria, os átomos se agrupam, tem que ter uma inteligência, tem uma mente que está por trás disso. E ninguém nunca conseguiu entender qual é a mente que está formando a matéria, que está programando. Só faltou Max Planck dizer que tem um programa por trás, mas como eles não tinham essa visão de programa, o que ele disse? Ele disse que tem uma mente. Então, quando diz que tem uma mente formatando toda a realidade, então a nossa imaginação já vai para realidade divina, digamos assim. Então é Deus que está por trás formatando tudo. Como qualquer coisa que não se explica, é Deus. É Deus. É mais fácil, né? É o caminho mais rápido. Mas veja que quando a ciência começou a evoluir do ponto de vista computacional, é que as coisas começaram a mudar. Que a ideia sobre determinadas teorias que existiam, e não são muito antigas, a gente está falando de coisas de 2008, 2010, que quando começou a surgir essa história de que nós poderíamos estar vivendo dentro de uma simulação. Mas onde veio o filme Matrix e tudo mais, né? O filme Matrix já veio antes disso. Abordando o tema. Entende? Por causa que o que acontece com essas pessoas que fazem essas obras cinematográficas, eles não são grandes estudiosos dessas coisas. Mas você pode acreditar que tem alguém lá fora que está usando esses diretores para mediunicamente passar para eles, eles nem sabem
que eles estão antecipando uma informação para nós. Eles estão antecipando, eles estão quebrando o choque cultural que a gente pode ter se nós descobrir realmente, evidenciar do ponto de vista científico, que a nossa realidade é realmente uma matrix. A física quântica já evidenciou isso. Isso começou com o nome de teoria da simulação. Eu chamo isso hoje de hipótese da simulação. E existe um conjunto de cientistas que não são cientistas quaisquer, são cientistas de renomada, renomada. Você vai falar de Susskind, tu vai falar de Greg Braden, você vai falar de John Bohr, um monte de gente que estão estudando muito a fundo isso, o Instituto Matemática do Coração da Califórnia. Então, esse tipo de estudo tem se tornado, então, cada vez assim mais divulgado, e as pessoas começaram a falar sobre isso. Isso veio parar na mídia de internet, e até que isso caiu dentro do mundo da espiritualidade. Tá? Porque a grande pergunta sempre é essa, né? Se a nossa realidade não é real, se as encarnações que nós temos são artificiais, quem é que está fazendo? Então tem alguém sacaneando então nós, então nos botando numa história que a gente não consegue. É que tem muita coisa por trás disso, entende? E a espiritualidade, eles não têm interesse que isso seja amplamente, digamos, divulgado. Entende? Por causa que tem um motivo. Por trás dessa realidade que nós vivemos, existem administradores disso aqui. Então, para entender isso aqui que a gente chama de realidade material nossa, você teria que fazer, digamos assim, uma retrospectiva dentro de algumas ciências que fundamentam um entendimento disso. Você teria que entender, primeiro, a questão da natureza extraterrestre aqui no planeta, né? E aí você vai começar a diferenciar que existem seres que a gente chama de extraterrestres, que eles estão dentro dessa realidade holográfica tanto quanto nós. Mas eles são seres de mais tecnologia. Então eles podem aparecer aqui, mas eles não têm autorização para intervir dentro do nosso processo. E existem diretriz número 1, né, da não interferência. Dizem. Dizem os especialistas. É interessante que isso foi falado no filme Star Wars. E hoje, se tu foi falado pelo Chico Xavier no Data Limite. Exatamente. Se tu pega do mundo espiritual, Chico Xavier, ou você pega Rodrigo Romo e outras pessoas que são importantes dentro e que recebem informação de fora sobre a nossa realidade, você vai encontrar a mesma coisa sendo dita. Né? E aí tu chega à conclusão. Então, de onde que essa informação veio originalmente? Ela foi injetada, introjetada aqui para que chegasse ao nosso conhecimento através da ficção científica, mas agora você olha a ficção científica e tu vai ver que toda ficção científica vira realidade. Pois é. É uma questão de tempo só que ela vira realidade. E tem umas coisas mais... nós vamos fugir um pouco do foco agora, Danilo, mas é uma coisa bem interessante que tu falou agora, é que assim, tem um filme que é aquele com o Morgan Freeman, que o cara descobre um satélite, e na verdade descobre o cometa é um impacto profundo, né? E esse cometa tá vindo pra Terra e tal, eles mandam lá o pessoal pra destruir o cometa, esse cometa se fragmenta, alguns pedaços ainda caem aqui, enfim. Essa é a história do filme. Só que tem um cara, velho, que é André Luiz Ruiz, o nome do cara. Eu assisti um vídeo com ele interessantíssimo, aonde ele pega, né, todos os dados deste filme, que é um filme, só que 8 anos depois que o filme foi lançado e exibido, né, a sequência de eventos acontecendo com a descoberta do Elenin, que é um cometa de verdade, né, é totalmente sincronizado com o filme, é um absurdo. Ou seja, é uma coisa que para qualquer observador você vai perceber que passa do limite das coincidências. Tu entende? Desde as datas, o fato do acontecimento, quem descobriu, o nome da mãe de quem descobriu no filme, ou seja, as coisas relacionadas com a realidade são absurdas, cara. Ou seja, fica evidente que quem fez aquele filme é um prenúncio do futuro. Todos os dados jornalísticos, científicos que foram apresentados, porque conforme ele vai sincronizando com os fatos do filme, tu percebe que tem alguma coisa ali. Aí eu te pergunto, que tipo de informação o cara do filme tinha para precisar com tanta eficiência, várias coisas aconteceram 8 anos depois?
Tipo assim, o primeiro, né? Ali ele é representado um presidente negro nos Estados Unidos, que é o Morgan Freeman que faz o papel, e no entanto isso acontece na administração do Barack Obama, que é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E por aí vão afora, porque aí, quando eu te digo que passa do campo das coincidências, é que para os seres pensantes e intelectuais e... Cara, o negócio é... O que tu me diz disso, cara? Uma coisa eu posso te dizer, assim, ó. Não existe criatividade propriamente dita. Entendi. Concordo com isso. Quem está fora do holograma, existem controladores fora do nosso holograma. Vivo falando dos controladores. E o que são esses controladores? Eles são administradores desse processo. É um conjunto de seres de muitas raças, são seres que não têm a nossa genética, o nosso genoma terreno, são extraterrestres. Talvez nem a nossa dimensão, é outro corpo. Exatamente, eles estão numa outra realidade, entende? Você viu aquele filme Inteligência Artificial? Você vê o filme inteiro, tá? E eu tô te falando isso para tu ver como as coisas caem de paraquedas, e muitas vezes os diretores eles nem sabem de onde que estão tirando a informação, né? Isso é passado para eles, porque nenhum tipo de conhecimento ele chega até nós se não tiver autorizado. Então eles deixam vazar a informação por uma série de vias, né, que é para ir aculturando a humanidade para uma nova fase de mais esclarecimento. Né, porque os dogmas estão caindo aqui, as religiões estão caindo dentro do planeta. Né, e porque as religiões elas fracassaram no papel delas aqui, elas não conseguem explicar a espiritualidade. Fracassaram porque mentiram. Ou você acredita, ou então você não acredita. Né? Agora, o que acontece quando tu olha esse filme Inteligência Artificial? Bem no final desse filme, a cena que o filme inteiro a gente viu, toda a história do menininho, aquele que é um organismo biocibernético, aquele menininho. Isso, né? E ele quer ser humano, ele quer ser humano, É. Veja que provavelmente é como se fosse uma alma que tivesse encarnado dentro de um organismo cibernético. E, Luciano, isso foi sempre uma grande dúvida que dentro da minha caminhada de estudos eu tinha, que era se uma consciência, ela poderia realmente encarnar num organismo cibernético. Um dia eu estava num curso, vou falar o nome do curso, tá? É um curso do Sérgio Ajabim, tá? E quem dá o curso não é o Sérgio, quem dá o curso é uma entidade dele. Tipo a Sheiliana com a Mônica de Medeiros. Né? Então o que acontece no curso dele? A entidade vem, ela incorpora ele no início do curso e a entidade inteira dá o curso inteiro. Sim, é a unificação. Exatamente, é o veículo só que foi cedido. Né? Sim. E aí nesse curso eu perguntei para essa entidade, né? Teve uma oportunidade... Mas era uma entidade de um humano desencarnado ou de um outro ser de uma outra dimensão? Um ser estelar. Okay. Tá? Ele se apresenta como Exu Maresia, mas ele não é das egrégoras telúricas nossas aqui. É um comandante, é um ser estelar que está fazendo um papel. Tem muitos aqui fazendo trabalhos aqui. Né? Perfeito. E aí eu perguntei para ele, eu digo assim, seu Maresia, pode uma consciência encarnar, incorporar dentro de um organismo cibernético? E eu fiquei esperando a resposta. E a resposta veio um sonoro sim. Sim. Desde que, primeiro, a tecnologia que está sendo usada tenha condições de processar inteligência. Entende? Ela consiga processar a inteligência artificial, então ela consegue absorver uma inteligência externa. Tipo, pensar por si mesmo, né? Ela é programada para aprender e pensar por si mesmo. Ela se desenvolve. O veículo tem que ter a tecnologia suficiente, assim como o computador biológico que nós usamos tem essa condição. Claro, né? claro. E o segundo é que o ser que está chegando ali, naquele corpo cibernético, se para ele a limitação que aquilo traz é aceitável para ele fazer o tipo de trabalho que ele quer. Entendi. Então veja... As mesmas limitações que nós temos de um corpo físico nosso. Falando isso, que é uma informação que está vindo de alguém do mundo espiritual para cá. Né? Dizendo que isso é possível. Né? Então, o que acontece? Voltando lá na história do filme. Bem no final do filme, você vê que todo o drama que o filme estava acontecendo, de repente... a imagem estava dentro de uma mesa, estava no tampo de uma mesa de vidro. É verdade. E aí a câmera vai se afastando e ao redor da mesa tem as entidades, tem um monte de ETzão, uns ETzão prateado. Parece uns cristal, assim, um centro de cristal. Como se fossem uns zetas compridos, assim. Né? E eles estavam o tempo inteiro olhando a história acontecendo no tampo de vidro da mesa. Aquilo ali é um holograma. E consciências estavam dentro daquele holograma vivendo aquela história. E aí o que acontece um pouco mais adiante no filme? Um daqueles seres entra lá dentro.
Ele entra lá e ele senta e conversa com o menino. É a hora que ele vê um ET conversando com o menino. Exato, que aparece lá. Então, veja que aquilo ali é uma amostra muito precisa do que é um processo encarnacional, do que é o que a gente vive aqui na Terra. Que bacana. A gente vive exatamente algo assim. É exatamente algo como Matrix, é exatamente algo como no filme Avatar, que tu vê um cientista deita numa máquina, ele adormece e vai para essa outra dimensão. Dele vai para um outro corpo. Sim. Está na mesma dimensão, mas ali está mostrando que a consciência saindo de um corpo entrando no outro. Claro, tu vai dizer uma ficção, sim, é uma ficção. Mas isso não veio da cabeça dos diretores. Isso é introjetado de fora aqui para dentro. Esse tipo de coisa daria margem para nós entrar, por exemplo, em vários assuntos. Um deles seria o entrelaçamento quântico das partículas que estão aqui, que pode interferir na outra partícula entrelaçada quanticamente com essa aqui, seja em qualquer lugar do universo. Exatamente. Por que tu acha que tu entra no esoterismo e tu vai encontrar que existe uma constituição centenária do homem? Tu só vê um dos corpos, eles dizem assim, são 7. Na verdade não são 7, são muito mais. Tá? Mas o esoterismo trouxe 7. Isso está lá desde dos tantras indianos. O Biose também fala muito do número 7, enfim. Bom, mas o que acontece? Quando tu analisa essa constituição chamada cétupla, você só vê o físico. Mas tem outro, é que nem na quântica, você detecta o átomo, mas quando você começa a fazer medições mais avançadas, com elétron, você detecta o que eles chamam de corpos sombreados, que é como se fosse assim, você filmasse, vamos dizer assim, um objeto com uma câmera como essa e ele mostra o físico. Sim. Aí você filma com uma ultravioleta, ele mostra uma outra faixa de frequência. Você filma com a infravermelho, ele já te mostra um outro espectro de imagens gerado por calor. Eles começaram a fazer isso com as partículas e viram que aparecem corpos sombreados, que eles chamam. Aí, foi daí que saiu a história de que existia, primeiro disseram que eram 4 dimensões, depois identificaram que tinha 9 corpos sombreados desses. Então eles disseram assim, não, existem 9 dimensões, uma partícula existe em 9 faixas de frequências diferentes. Depois eles disseram, não é 9, é 11. E toda hora está aumentando. Está aumentando, está aumentando, daqui a pouco vamos descobrir que é uma coisa infinita. E até se duvidou de que aquilo que se enxerga, que eles chamam de corpos sombreados, seriam outros corpos. Mas quando você elimina o corpo original, os outros todos se somem. Então não são, é o mesmo corpo, na verdade, que está existindo em diversas faixas de frequência. É a mesma história que envolve em relação aos nossos corpos. Quer dizer, nós temos o corpo físico, mas tem mais 7 existindo em outras faixas de frequência. Agora você analisa esses corpos e o que você percebe? Que tem um carinha desses chamado mental inferior. E eles dizem assim, o mental inferior é a mente que tu usa aqui para conversar, é a que está gravando essa vida, esse drama que está acontecendo aqui na Terra. É o nível mais baixo, né, que nós temos aqui, um dos mais denso, digamos assim. Agora, eles dizem assim, tem um outro mental que está numa faixa de frequência mais sutil, mais ativada, mais sutil, mais alta. Eles chamam de mental superior aquilo lá. Né? Agora, quando você cruza essas informações com a história dos hologramas, você começa a entender o que está acontecendo nessa história. Entende? O que está acontecendo é que isso que se chama de mental superior, é isso que está, na verdade, experienciando a vida terrena. É esse que está inserido dentro do holograma. Só que ele não entra dentro do holograma. Essa mente, ela está lá fora do holograma, só que ela está como se fosse dormindo. É mais ou menos como o filme Avatar, que um cientista entra numa máquina, entende? E ele é colocado em criogenia, ele é colocado para dormir. E a mente dele só é transferida para outro lugar. Agora, a experiência que está sendo vivida dentro do holograma recebe uma outra mentezinha pequenininha, como se fosse um pendrive, digamos. Que ele chega aqui vazio. Para que isso? Porque eles não querem que a tua mente real interfira na experiência que tu vai ter aqui. Entendi. Porque a história da Terra, ela faz parte de um experimento pedagógico. Nós somos, na verdade, originários. Para entender a história da Terra, cara, você tem que entender o que acontece no mundo quântico para tu te convencer de que isso aqui não é real. Quando tu entender a física quântica e tu entender que a matéria não é real, que ela é holográfica, e que isso que tu vê, que tem 3 dimensões, é um truque quântico. Na verdade, é uma película de 2 dimensões, e a terceira dimensão, ela é colocada artificialmente aqui. Então você só enxerga em 3D as coisas.
Mas tudo isso é como se fosse um programa. A tua mente está interagindo dentro do programa. Quando você vê um videogame numa tela de computador, você vê, tem uma parede, o bonequinho do videogame, ele chega, ele bate na parede. Ele foi programado para ver aquilo como obstáculo. Porque é um programa. É um programa. Tá? Tem um... Agora não consigo me lembrar o nome do autor, mas esse autor ele foi mencionado numa palestra do David Icke. David Icke, tá? Sim, adoro David Icke. Onde ele fala que esse autor, ele costumava fazer, ele conta que o pai dele costumava fazer festas na casa deles quando eles eram crianças e tal, e ele conta que numa dessas festas foi contratado um hipnólogo para fazer um showzinho desse. Uhum. Então eles estavam lá brincando de hipnose. Aí pegava uma batata, hipnotizava o cara, dava pro cara comer, o cara achava que era uma maçã, sentia o gosto de maçã, o cheiro de maçã. E um cara comeu uma cebola uma vez. O que está acontecendo nessa história? Né? Veja que você está colocando um programa dentro da mente de uma pessoa. A mente de uma pessoa já é um programa. A hipnose coloca um programa dentro de um outro programa que já existe. Claro. E aí eles fizeram como assim... Como se fosse um plugin. Como se fosse um vírus entrando. Tá? Eles disseram assim, hipnotizaram o dono da festa, que era o pai do autor do livro, esse, se chamava Tom, o nome do senhor esse, e disseram assim, ó, quando a tua filha entrar aqui, você não vai ver ela. Sim. E aí, eu vi o David Icke falando sobre esse experimento. Cara, isso é fantástico, esse experimento. E porque na verdade não foi um experimento. O cara não via, o cara nem chegava a filha. Foi um acidente que mostra uma falha da Matrix. Né? E eles botaram a menina na frente do cara e disseram assim, tu tá vendo tua filha? E a menina estava aqui na frente dele. E o cara não via. E ele olhava assim, não, onde é que ela tá? Gerou espanto do resto, né? Aquela coisa. E aí, o que ele fez assim, ó? Ele foi por trás da menina, o hipnotizador, e ele tinha um relógio. No relógio tinha algo escrito. E o cara viu o relógio através do corpo da menina, explica isso. Ele bota o relógio atrás do corpo da menina, dizendo, tu sabe o que eu tenho aqui na mão? E ele olha e diz assim, claro, tu tem um relógio na mão. Tu consegue ler o que está escrito ali? Assim, está escrito tal coisa. Exatamente. Agora, o que é isso, gente? Diante de um monte de pessoas. Isso prova que tudo aqui é programação. Entende? Se você botou um vírus na mente do cara, que aquele programa que a menina não estava ali, então quer dizer que fisicamente ele não existe. Não tem nada entre o relógio e ele. Então ele consegue ver o relógio. Né? E está cheio de evidências como essa, que você pode trazer isso, digamos, como uma constatação de que a realidade ela é programada. Mas quem entrar dentro da física quântica, tu vai encontrar dezenas e dezenas de constatações. Talvez a constatação mais fantástica seja a que aconteceu nos aceleradores de partículas até 2010. O LHC da Suíça. O LHC já é uma inovação, ele é o que tem de mais novo, ele é de 2012 para cá. Sim, o Bob Lazar fazia LHCs, fazia colisor de partículas no seu quintal de casa. Coitado. Sumiu, coitado, não sei que fim levou. Não, ele ficou muito tempo fora, depois ele fez uma palestra, porque ele disse assim, ó, o repórter pergunta pra ele, mas por que tu veio? Ele olhou pro repórter assim, pra tu parar de me encher o saco, porque parece que são mais de 20 anos que o cara tá. E eu inclusive, eu fiz uma palestra junto com o Gevaera aqui em Canela, e eu botei um pedaço dessa palestra do Bob Lazar para as pessoas verem. E fantástico, cara. E o cara, realmente, tinha um colisor de partículas no quintal da casa dele para poder fazer os experimentos que ele precisava. Acho que foi nos anos 70 que o Bob Lazar, ele foi chamado para a NASA lá. Ele participou de um experimento que teoricamente seria nas zonas... na área 51. Ele fez a engenharia reversa de umas naves extraterrestres. E aí, lá naquela época, ele comentou que existia um elemento chamado Unum-Pentium. Unum-Pentium. O combustível dos disparadores. Que era dos discos. E todo mundo disse assim, não, mas isso não existe. Aí, hoje 20 anos depois, o elemento está lá na tabela para descobrir o tal do elemento. Aí todo mundo disse assim, agora, não, o Bob Lazar não era louco, ele estava. Então, o quanto que as pessoas escondem, né? Veja que isso aí nós estamos falando da ufologia que envolve os extraterrestres que fisicamente estão dividindo o holograma conosco. Eles estão presos dentro do holograma que nem nós.
Né? Agora, existem aqueles que estão preso consciente que estão fora do holograma, que eles são controladores do holograma. Né? E esse sim, é isso que nós chamamos de espiritualidade. E esses caras, e você encontra as descrições deles nos livros do Robson Pinheiro, que fala de naves entrando e saindo nas faixas dimensionais da nossa realidade, que não é só essa que nós vivemos, que tem outras, tem faixas que se chamam de umbral. Né? Dentro do espiritismo é bastante conhecido o umbral. Né? Então você encontra diversos seres vivendo nessas faixas dimensionais. Né? Os que estão na nossa, esses a gente consegue ver, entende? Claro. A gente detecta eles, eu te olho, você me olha, a gente vê, nós estamos aqui. Está dentro da nossa gama de... E os outros que estão nas faixas um pouquinho mais fora da nossa capacidade de percepção? E quem enxerga são os clarividentes, né? Tipo o Chico Xavier. O Chico não podia dirigir porque essa percepção dele era tão avançada, era tão forte que ele não sabia distinguir, digamos, o real do abstrato. Ele não sabia distinguir um ser humano encarnado de um desencarnado. Então ele podia correr o risco de... Às vezes ele disse que se atrapalhava, ele se assustava assim, né? Que estava o cara dirigindo ele no carona, quando ele via, ele botava as mãos assim, né? E atravessava, e era um ser espiritual. Por isso que o motorista isso é real, entende? Isso é real. Acontece com muita gente. Eu tenho um amigo meu que ele me contou que quando ele começou a despertar a mediunidade dele, ele andava pelas estradas e ele dizia assim, que achava estranho que ele via filas de gente andando nas estradas, e depois ele descobriu que era tudo morto aquilo, que as pessoas morriam, ficavam aqui presas no holograma, porque acontecem falhas dentro do holograma, não é perfeito. Então muitos morrem e não conseguem sair daqui. Veja que fora do nosso holograma, cada um de nós está sendo controlado por uma máquina. Nós estamos dentro de uma máquina aqui e nós não conseguimos aceitar, não conseguimos perceber, a gente não se dá conta que vive dentro de uma realidade programada. Né? Por que tu acha que a astrologia funciona? Porque a astrologia, ela abre o teu programa. E o que acontece? O que tu pensa não é exatamente uma liberdade de pensamento. E o que tu acredita está programado também. Por isso que algumas pessoas, você olha uma pessoa astrologicamente, por exemplo, diz assim, não, esse cara tem Mercúrio, que é o mental inferior, é a mente racional e lógica. Isso aqui está um signo. Veja que signo é uma palavra distorcida por uma coisa muito mais nobre, que se chama arquétipo. É um modelo comportamental. Sim. Né? Aí tu pega uma pessoa que tem um Mercúrio em Virgem, e aí todo mundo diz assim, não, se tu quer alguém criativo, não seria esse cara de Mercúrio em Virgem. Teria que ser um cara de Mercúrio em Urano, de Mercúrio em Aquário, ou de Mercúrio em Leão. Né? Por quê? Porque Virgem é um modelo de comportamento que pressupõe que está acontecendo uma espécie de ISO 9000 dentro da pessoa. Então o que acontece? Quem está fazendo a ISO 9000 tem que seguir um manualzinho, porque em algum momento perdeu a qualidade das coisas. Então tem que seguir um protocolo para retomar o aspecto da qualidade total. Então, tu acha que alguém que está num processo assim vai conseguir viajar na maionese e sair da casinha? Não. Essa pessoa é naturalmente científico. Ele é naturalmente engessado pelas leis, pela ciência, por aquilo que está nos caderninhos. O programa prussiano de educação. E quando tu olha, tu vê assim, tu olha no mapa astrológico e aí tu olha a pessoa, cara, e aquilo combina com a pessoa. Bate. Agora, por que bate? Porque aquilo é um programa. Ok, perfeito. Entende? Você 90% aqui está sendo programado. Alguém lá de fora te programou. E você vai aceitar a realidade que tu está programado para ver. Então tem pessoas que aceitam algumas coisas e outras não aceitam, porque o programa delas não está feito para aceitar aquilo ali. O professor Hélio Couto fala muito sobre os arquétipos, esse tipo de coisa aqui. Gente, o programa é interessantíssimo, maravilhoso, só que assim, cara, a gente tem a ideia aqui de fazer uma coisa meio elucidativa, né, didática. Então a gente vai emendando um assunto numa outra coisa extremamente complexa e são horas, né, ainda mais quando um conhecimento abundante assim, né, que jorra, isso é maravilhoso. Eu quero voltar em alguns detalhes aqui que a gente falou, que interessantíssimo, cara. Então assim, primeiro, para as pessoas entenderem um pouco dessa questão da realidade, né? Por que estão dizendo que realidade não é, mas que é físico ou não é, mas de onde é que vem...
Gente, uma das maneiras mais simples de nós começar a surfar nessa onda e ter um pequeno entendimento é a experiência da dupla fenda, onde um feixe, melhor dizendo, né? Um feixe de elétrons lançado através de um canhão, através de uma barreira, onde eles chamam de experimento da dupla fenda, mostra que num determinado momento o que determina se aqueles elétrons são matéria ou são energia é um observador. Basicamente isso, para nós não se adentrar muito nisso. Então, gente, busquem o experimento da dupla fenda, que tem a coisa na internet bem desenhadinha ali, coisa e tal, e já dá pra gente começar a ter um entendimento de o porquê que se constata fisicamente, né, ou melhor, cientificamente, a questão de que o observador que influencia na questão de ser matéria ou de ser energia. Isso é interessantíssimo. E aí vocês vão ver que não é papo de maluco, existe um cunho científico da onde gerou esse tipo de perspectiva e que agora está sendo explorada por muitos estudiosos, pesquisadores e sendo abordada em assuntos como esse humilde apresentador e este querido que nos fala e nos ensina aqui. Então assim, ó, procurem lá a dupla fenda que vocês vão entender muito do que o Danilo está falando.